Entrevista do técnico Mozart após a vitória do Ceará sobre o Maranguape. Veja só o que ele falou. Bom, assim, feliz pela vitória e pela forma que nós construímos a vitória, principalmente no primeiro tempo. Nós tivemos, assim, depois de 12 dias de preparação, um primeiro tempo com um volume ofensivo bom e com certeza ele pode melhorar, né? Nós tivemos, pelo menos, assim, se não me foge a memória, 4 chances importantes de gol e praticamente não concedemos nada, assim, né? Então, e aí o segundo tempo nós não iniciamos tão bem, né? E aí um parênteses que eu quero abrir é os jogadores não terem desistido em nenhum momento, né? Tanto é que o gol sai aos 44, né? Então é uma característica desse time de tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia, até porque 12 dias não é um tempo adequado para um atleta profissional se preparar, né? E mesmo assim eles conseguiram tirar esse esforço de dentro e foram premiados com a vitória, né? Feliz pelo Vina também ter feito um gol importante para nós, um gol de vitória, né? E 2026 é um novo ano onde nós temos que escrever a nossa própria história, né? Então, começar a temporada vencendo e criando principalmente chances importantes no primeiro tempo, eu fico satisfeito por ser o primeiro jogo, obviamente. Ok, Moza. Boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção, parabéns pela vitória. Começar Obrigado. com a vitória é sempre bom, né? Você está começando hoje, né, essa sua caminhada como treinador oficial do Ceará, na busca desse tricampeonato. E eu te pergunto o seguinte: o Ceará teve muito volume, né? E como falou aqui o companheiro, ele teve muito volume, mas o gol só veio aparecer no final do jogo, devido exatamente a essa busca, essa raça. Essa vai ser uma marca do Ceará, buscar sempre, independentemente do que o jogo se está mostrando, essa vitória, porque eu vi também que você colocou hoje 6 jogadores da base e os demais são profissionais, jogadores que estão começando. Vai ser uma tônica sua também sempre ter no teu grupo jogadores da base do time? Assim, o Ceará é uma equipe que tradicionalmente é um revelador de jogadores, né? Então, assim, hoje jogou o Pedro Gilmar, entrou o Júlio, e aí a nossa estreia foi com os meninos do Sub-20 estrear. Eu inclusive assisti o jogo e foi uma estreia importante, assim, que conseguiram fazer um jogo bem sólido e mereceram vencer o primeiro jogo. A campanha que o Ceará está fazendo na Taça São Paulo já está nas oitavas de final, então acaba se comprovando que o Ceará é um formador de jogadores. E para mim, assim, não tem idade, não, assim, eu não olho onde o jogador, onde ele jogou, deixou de jogar, se ele é formado aqui, se ele não é. O jogador que estiver nos treinamentos merecendo oportunidades, eu vou dar essas oportunidades a eles. E assim, gostei da forma que a equipe se postou, né? Principalmente no primeiro tempo, onde nós criamos chances importantes. Talvez alguns ajustes que são necessários depois de meses de trabalho, que dirá depois de 12 dias, né? A nossa primeira fase de pressão, principalmente no campo do adversário, nós podemos melhorar. E aí tem uma questão física também, para você pressionar melhor no campo do adversário, fisicamente você precisa estar melhor. Mas mesmo assim os nossos jogadores tentaram, tanto é que o Lucas estava pressionando até os 50 do segundo tempo, e aí com certeza com a melhora física nós vamos melhorar também esse quesito do jogo, tanto é que eles escaparam em alguns momentos no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí cansaço, tem a questão do adversário também, que gerou problemas para nós. Talvez nós não tivemos o mesmo volume do primeiro tempo, porém também não concedemos nada, e aí o fato dos jogadores terem insistido, não desistido do jogo, quem iniciou e quem entrou foi bem importante, e aí nós fomos premiados com uma vitória. Acredito que foi uma vitória merecida. É óbvio que nós, no primeiro tempo, já queríamos ter aberto o placar, infelizmente não conseguimos, mas o fato de não ter desistido, de ter tentado, de ter criado bastante chances, oportunidades claras, assim, né? Então, eu saio satisfeito por ter sido o primeiro jogo depois de somente 12 dias, né?
Moza, boa noite. Sou Boa noite. Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E a gente observa que existe ali, durante a partida, uma boa vontade dos torcedores com determinados atletas e uma má vontade com outros. Claro, reflexo do rebaixamento do ano passado. Mas a pergunta, questão que eu queria entender é como você pode blindar esses jogadores, principalmente para acabar não ficando marcado e não caindo numa pilha de acabar se perdendo durante a partida. E como é que você pode mostrar para o torcedor também que será diferente essa temporada? Até para deixar claro assim, alguns pontos. O Vina, por exemplo, foi um cara muito visado, mas depois a torcida gritou o nome dele. Às vezes o Fernandinho foi outro cara também muito visado negativamente pela torcida, independente do desempenho, porque era um jogo, como você chegou a mencionar, era um jogo teste, vamos por assim dizer, né? Um início de temporada. Então, esse ponto, como é que você consegue administrar essa situação de alguns atletas que acabam sendo muito visados e também para mostrar para o torcedor que pode ser diferente em 2026? Assim, a relação jogador-torcedor, equipe, né, time-torcedor, somos nós que temos que fazer a nossa parte, né, no sentido de nos entregarmos todos os jogos, do torcedor se sentir representado. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a paixão dessa torcida, eu já tinha enfrentado o Ceará algumas vezes. Eu fui no primeiro jogo lá em Horizonte, e foi um número expressivo, né? Hoje, de novo, apesar do horário, e o jogo ser transmitido em TV aberta, nós tivemos um número expressivo também. Então, assim, para mim, é muito mais de dentro para fora. Nós temos que produzir dentro do campo para o torcedor se sentir representado. Então, eu não estava aqui ano passado, mas eu encontrei um clube sedento para retornar à Série A, sedento para continuar crescendo. Encontrei um clube extremamente organizado, com os processos bem definidos, com um elenco muito forte. E eu acredito muito nisso. E aí eu vim aqui para também dar a minha contribuição. E como que nós vamos trazer o torcedor para o nosso lado? Com desempenho. Desempenho e vitórias, né? Eu acredito que o desempenho vai sempre te aproximar das vitórias. Mas essa conexão equipe com a torcida depende muito mais de nós, porque a paixão do torcedor ela é contínua e diária, né? Nós que temos que realmente produzir diariamente e entregar nos jogos. E hoje eu acho que foi um exemplo assim daquilo que eu acredito, uma equipe que não desiste, que compete, que põe o pé na bola, que vai em todas as divididas, que ataca, que, enfim, que tem momento que tem que se defender e se defende. Então eu acredito que essa identidade que nós estamos criando, o torcedor vai se sentir representado.